Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno para falar sobre a polêmica, a negociação cancelada, melou a situação. Fernando Seabra não será mais o técnico do Vasco. Por quais motivos? Estaremos colocando isso para você aqui, inscrito e inscrita do canal Giro Vascaíno. Parece que haverá um desfecho sobre a questão aí do processo, se a liminar vai cair ou não. E a gente vai estar falando dentro disso, até porque saiu uma notícia nesse exato momento sobre a questão de uma possível conclusão desse processo que poderia dar poderes a Pedro Paulo retomar a administração da Vasco SAF. Então, cola aqui com a gente. Assiste esse vídeo do início até o fim, prometo que não será tão longo como foi o último, e dá aquela moral de sempre. O like é importante, hype esse vídeo para alcançar mais e mais e mais pessoas, para que esse vídeo seja de muito alcance e de muita relevância, tá? Vamos lá, galera, vamos falar sobre a questão aí do Fernando Seabra, o técnico. O Vasco não conseguiu contratar o técnico Fernando Seabra por alguns motivos. E a gente aqui vai listar algum deles. O Vasco tem apenas mais 13 dias de preparação para enfrentar o Vitória no Barradão. É isso mesmo. Para quem não sabe, o jogo do Vasco e Vitória foi antecipado e será numa quinta-feira, na semana da final da Copa do Mundo. Então, praticamente, o Vasco fez a pré-temporada, a intertemporada sem técnico, com apenas o auxiliar Bruno Lazzaroni comandando os treinamentos. Como nós não temos acesso aos treinamentos, a gente não sabe qual será o time, quem está treinando bem, quem está treinando uma bosta. Então a gente não sabe absolutamente nada. Mas que a situação do Vasco vem ficando complicada, vem. Por quê? Porque não consegue um desfecho com um treinador. E agora é meio que se prejudicar durante o restante da temporada. Porque se não conseguiu contratar um técnico para essa temporada, que foi essa pausa da Copa do Mundo, agora vai se tornar cada dia mais difícil. E a gente vai listar aqui o porquê que não aconteceu esse desfecho entre Fernando Seabra e Vasco. Primeiro de tudo, Fernando Seabra tinha uma multa com o Coritiba de 4 milhões de reais e precisariam ser pagas à vista. O Vasco demonstrou interesse, o Admar Lopes estava em negociações com o treinador, ouviu a proposta do Vasco, gostou porque receberia 3 vezes mais do que recebe hoje ou não, né? Porque depois dessa recusa pode até acontecer do Seabra ganhar um aumento salarial, e ele automaticamente, pela questão de receber um pouco mais, falou: vou aceitar. Só que o Vasco esqueceu que tinha uma cláusula, que tinha um valor de multa dentro do contrato do técnico em relação ao Coritiba. E o Vasco achou que o Coritiba iria facilitá-lo para tirar um treinador que está dando certo, um treinador que está no G6, que está nas primeiras colocações ali, não está no G4 porque não tem um time do tamanho do Palmeiras e do Flamengo, mas está muito melhor do que muitas equipes ali que estão abaixo dele. Então ele está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E o Vasco achou que o Coritiba ia abrir mão disso, ia parcelar, ia ser bonzinho com o Vasco, ia parcelar a multa. Só que não, né? Ninguém faz isso, tá? Se fosse talvez o Vasco, o contrário, talvez o Vasco até facilitaria. Porque o Vasco, ele quer ser sempre o cara bonzinho, o cara que nunca diz não, que sempre diz sim e todavia. Só que no mundo do futebol as coisas não são assim. E o que acontece? Aconteceu que o Coritiba não quis. O Vasco tentou negociar, falou até com o seu empresário, o empresário do Fernando Seabra,
e estava disposto a pagar o valor da multa, mas deve ter ouvido do próprio Vasco que não iria receber logo em seguida, até porque o Vasco queria parcelar. O Vasco hoje é aquele tipo de pessoa que sai comprando uma porrada de coisa e quer usar o carnê Casas Bahia, 24 vezes a suaves prestações. E às vezes no futebol isso não cola. Então, automaticamente, Fernando Seabra ficou no Coritiba. Para o Vasco, é um cenário já meio com um cenário de terra arrasada e barra Titanic. Por alguns motivos que eu vou citar aqui. Primeiro, o Vasco, além dessa questão da briga judicial que está acontecendo fora do clube, temos um ano de eleição. O time, mais uma vez, não é um time confiável. É uma equipe sem padrão tático. É uma equipe sem evolução técnica. É uma equipe de jogadores fracos mentalmente. E é uma equipe que hoje está na zona do rebaixamento. Então, por esses motivos, faz com que o Vasco, o torcedor do Vasco, tem que entrar em desespero. Se tiver que arrancar todos os cabelos aqui, ó, do couro cabeludo, tem que arrancar, porque a situação é crítica. O Vasco, há 13 dias de voltar à temporada, não tem um técnico. Por exemplo, a partir do momento que não tem um técnico, se eventualmente contratar um nesse período de 13 dias, o cara simplesmente não vai poder fazer nenhuma pré-temporada, não vai poder colocar a sua metodologia de jogo nos jogadores, não vai conseguir treinar os jogadores de uma forma adequada, e aí vai pegar o bonde andando. Vai pegar o bonde andando e automaticamente precisando vencer pressão externa de torcida, pressão interna do clube no modo geral. Será que alguém vai conseguir dar jeito? E além disso, não tem esse material humano robusto como outras equipes poderiam ter. Então hoje você pegar o Vasco é uma bomba relógio. É uma bomba relógio porque você tem um destino, que é bater os verdadeiros 45 pontos. Só que você não tem esse material humano para talvez bater esses 45 pontos. Então esse é um grande problema do Vasco, é um grande problema do técnico que for querer assumir o Vasco hoje. O Fernando Seabra fez mais do que certo sair dessa barca furada. Porque hoje ele é consolidado no Coritiba. Ele faz um excelente trabalho. E a carreira do Fernando Seabra não é nada disso tudo que o Vasco quis colocar ele nesse pedestal. Até porque ele teve uma temporada muito oscilante no Bragantino, teve uma temporada até ok na época do Cruzeiro, e agora no Coritiba que ele está conseguindo fazer um trabalho ok, mas desde janeiro para cá, agora a gente vai ver depois da pausa se ele vai conseguir permanecer com esse resultado. Até porque, para quem não lembra, o Vasco propriamente, do Renato Gaúcho, que era uma verdadeira bagunça, estava ganhando do próprio Coritiba do Fernando Seabra no Couto Pereira. Se não fosse falhas individuais, o Vasco teria vencido o Coritiba na sua casa. Então, mostra que realmente o Vasco quis dar tudo para o Fernando Seabra, mesmo sabendo que ele não merecia isso tudo. E aí, entra na seguinte questão, o fora de campo. O que vai acontecer sobre essa questão aí da liminar? O Vasco vai conseguir derrubar esse processo através de um agravo de instrumento sobre esse processo da 77 Carioca? Aparentemente, vai se criar um desfecho positivo ou negativo. Até porque saiu nesse exato momento que o juiz talvez baterá um martelo a respeito sobre essa situação. E se isso acontecer, os poderes voltará ao Pedro Paulo e aí ele vai poder fazer a doação da Vasco SAF para o tio Paulo da Crefisa e para o filho dele, entendeu? Explorando aí realmente, sabendo
o que vai acontecer com o rumo, com o futuro do Vasco. Então, é essa situação, vamos aguardar um desfecho em relação a isso, mas principalmente o Vasco hoje está fragilizado. O Vasco não consegue convencer ninguém. O Vasco é aquela famosa ser humaninho tímido na balada que não consegue chegar em absolutamente ninguém e fica após a balada no 0-0. Esse hoje é o Vasco que simplesmente não consegue convencer absolutamente ninguém no seu próprio projeto fracassado. Então, galera, esse é o nosso vídeo. Conto com a sua participação, comentário aqui dando a sua opinião. Deixa aquele joinha que é importante também e faça bom proveito. Resumindo, teve um jogo antes aí agora, quase acabou agora. A Austrália e Egito empataram em 1-1 e o Egito se classificou nos pênaltis. Vai pegar o vencedor, possivelmente a Argentina, que daqui a pouco enfrenta o Cabo Verde. A vozinha terá que parar o ataque ofensivo da Argentina. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima noite para todos. Amanhã teremos vídeos aqui, então recomende, compartilhe. Se é novo aqui no canal e gostou da nossa opinião, gostou da nossa resenha, se inscreve aqui no canal Giro Vascaíno. Um grande abraço, saudações vascaínas, casaca.